teve dificuldade no segundo tempo, né, depois de um primeiro tempo horrível das duas equipes, e que para o Sport a gente viu a repetição que marca essa passagem de Claudinei. Claudinei, ao contrário de Dalpozo, tão criticado, inclusive por nós, e merecidamente criticado, diga-se de passagem, Claudinei, ao contrário do Sport do primeiro turno, ele tem à disposição peças ofensivas. Ele tem à disposição meias. Ele tem à disposição laterais. Teria outros volantes para encaixar no time, mas Claudinei opta por fechar, abraçar uma escalação, tá? Que incluía Kaique até por poucos jogos, né? Não sei se Kaique, o quanto de lesão tem de Kaique mesmo, o quanto ele perderia vaga, não perderia. Mas não era só Kaique. É Kaique, é Giovani, é Wagner Love, é Juba. Um treinador que, das vitórias e das derrotas, comete os mesmos erros, só que em casa o roteiro é mais fácil de ser adaptável aos interesses do esporte. Até porque, quando você tem um adversário mais duro, como foi o caso do Bahia, foi a vez do treinador do Bahia naquela noite fazer tudo errado, permitir que o esporte pudesse ter mais tempo de sobrevivência. Porque o que irrita nessa repetição é que o esporte vai com a escalação, que a gente já sabe que a escalação tem problemas graves. O time faz 48 minutos de um futebol horroroso, horroroso, que só não saiu perdendo porque o Grêmio foi incompetente. O Sport tem a chance de arrumar a casa no intervalo, porque todo mundo estava vendo qual era o problema. Um time extremamente lento, com dois centroavantes, Wagner Love sem mobilidade, sem conseguir jogar, não combina nos jogos fora de casa. Você tem um jogador como Wagner Love, você pode usá-lo com inteligência e não transformá-lo no Michel Bastos 2022. Inácio, né, fez essa comparação e eu concordo. A proteção do medalhão, custe o que custar, se repete de 2018 para 2022 por não saber utilizá-lo. Porque Wagner Love, nos jogos da ilha, ele ajuda naquela construção ofensiva, naquela pressão. Mas no jogo de hoje, o atacante tem que voltar marcando, tem que pegar, tem que fechar espaço. E um time que se arrasta em campo com Giovani, com Wagner Love, com Gustavo Coutinho, que são jogadores pesados, com Ronaldo, que é pesado. Tá? Um time vulnerável o tempo inteiro. O Sport pediu para sair perdendo no primeiro tempo. O Grêmio não foi capaz. Teve uma chance de gol naquela jogada errada de Sabino. E aí eu até estava conversando com o próprio Inácio no intervalo. Ele disse, oh, é ir para o intervalo. É ir para o intervalo para mudar. Eu disse, ele não vai mudar. Ele não vai mudar. Ele só vai mudar com 15, 20 minutos. E aí volta para o segundo tempo, o mesmo jogo. Uma hora os caras acertam a jogada. E aí o Sport, pela enésima vez, né, abre mão de ter a sua força máxima, abre mão de ter um sistema ofensivo mais potente, abre mão de ter um sistema defensivo mais sólido também, porque ele poderia ter montado um time mais sólido defensivamente. O Sport abre mão apenas para que o treinador siga essa sua linha arrogante de ter seu time e seu time é o certo, sua convicção é a certa e o que vem de fora ele cria um escudo. Criou em Claudinei essa rivalidade com a torcida e agora ele é o certo, ele que sabe os caminhos e o óbvio, foda-se o óbvio. E é isso que tem acontecido no esporte. Então, para mim, uma derrota merecida dentro de campo e merecida como lição para um treinador que eu acho que Cássio e Cauê vão usar essa palavra porque está todo mundo usando, né? Um treinador sabotador, né? Que está deixando de utilizar o melhor potencial ofensivo e hoje também defensivo da equipe, né, Cauê?
Isso, Fred, porque primeiro que muitas das vezes você pensa na defesa, mas o ataque é a melhor defesa muitas das vezes. Qual eram as formas que o Grêmio poderia utilizar para atacar o Sport pelo lado do campo? Porque o Grêmio é muito problemático no meio de campo, na criação no meio. Então o Grêmio ia utilizar muito Edilson e muito Diego Barbosa, sobretudo Diego Barbosa. Então, se você tivesse uma peça ali em cima, Facundo ali em cima dele, você já inibia a ida de Diogo Barbosa com uma facilidade do ataque. Você já fazia com que Fabinho povoasse mais o meio de campo, ficava um buraco enorme, porque o coitado do Fabinho fica tendo que se desdobrar em três. Fabinho parece aquele cara, o melhor da turma. Que aí, tudo que é pergunta mais fuderosa cai pro cara, porque o cara é o CDF. Aí, pô, Fabinho tem que ser o ponta-direita, Fabinho tem que cobrir Eduardo, e Fabinho ainda tem que cobrir Ronaldo e Giovanni passeando no meio de campo. Pô, é difícil. É difícil. Então, se Claudinei tivesse feito, entrado somente com o Facundo, ou tirado o Wagner Love, deixado no banco, que eu acho que seria a minha opção, com o Wagner Love como opção no banco, não ter começado com ele, ou até invertido, começado com o Love e deixado o Gustavo Coutinho, aí questão de escolha mesmo. Ou até não iniciado com o Giovanni, puxando o Juba para o meio e com os dois centroavantes. Mas assim, utilizando alguém de velocidade. Porque o time do Grêmio é um time pesado, é um time que tem extrema dificuldade em transição rápida. Só que aí, simplesmente, o Claudinei fez o quê? Espelhou. O Grêmio é lento, o Sport é lento também. Só que aí o Grêmio tem duas peças diferentes do Sport, que dão velocidade, que dão aceleração, que é Bitelo no meio de campo e Biel no ataque. Então isso quebra totalmente. Aí a gangorra, a balança faz isso, pô. Porque o Grêmio, inteligentemente, marcou o Sport em cima, roubava o Sport, roubava a posse da bola do Sport, ainda no campo defensivo do Sport, e acelerava o jogo com essas duas figuras. E com o E aí, Diego fazendo Cauê, seus bigos sempre. sobre essa marcação, só para pontuar, é impressionante o ciclo de Ronaldo no Sim, esporte, né? Ele é reserva, aí começa a entrar, a mostrar alguma utilidade, aí vira o titular útil, em 3 jogos é Beckenbauer. É pegando a exato. bola lá de trás, é dando é lançamento Pirlo, como errado, eu é chamo passe ele, né? errado. O Porra, Pirlo, o velho. Pirlo, É. o Ele Pirlo. sai de um cara que pode ser útil para um Pirlo de Araque em 2, 3 partidas, porra. E pior, porque é justamente todo mundo já sabe quem é Ronaldo. Veja, Ronaldo não melhorou. Cauê, só uma Ronaldo parada não aqui, tem um porque Fred salto está de tendo como qualidade. ver. Cauê, rapidinho. Sim. Para Fred ver se ajeitar a internet, porque como ele não está conseguindo ler, está muito ruim a internet, tá, Fred? Só para a gente dar sequência aqui ao programa, se tiver como trocar, está muito ruim. Segue aí, Cauê. Ronaldo não deu um salto de qualidade. Então, se Ronaldo não deu um salto de qualidade para o que ele era, é só você voltar há um ano atrás, ou menos de um ano, dezembro de 2021. E se você dissesse para qualquer torcedor do esporte que Ronaldo seria o camisa 5 desse time, imprescindível no meio de campo, o pessoal ia rir. Ia ser deboche. Porque ninguém espera que Ronaldo seja essa solução. E aí o cara vira a solução, Claudinei mantém suas convicções, mantém o jogo de hoje pedia muito mais um time de contra-ataque, um time de velocidade para explorar esse setor defensivo pesado do Grêmio. Se você for enumerar, o Grêmio tem Edilson pesado atrás, Jeromel que já tem uma certa idade, foi um monstro hoje, mas já tem uma certa idade. Então você com um cara veloz em cima, você expõe mais ele. Bruno Alves é um zagueiro a um pouco mais velocidade. Diogo na esquerda não é um lateral tão marcador. Aí vem Thiago Santos pesadíssimo. Lucas Leiva pesado. Aí tem Bitelo ali para dar uma quebrada. Então, Guilherme pesado, Diego pesado. Então, time com muita dificuldade de mobilidade, o time do Grêmio. Tanto que até no HSU já estava lembrando aqui que antes de começar a live, estava passando os gols do Novo Horizontino e Grêmio, foi na rodada passada, foi a lição, era só podem ter visto como foram os dois gols do Novo Horizontino.
em jogadas em cima das costas do zagueiro, do lateral esquerdo. É simples, não é nada do outro mundo. E o que irrita é que, pô, se a gente observa, imagina o cara que trabalha todos os dias em cima disso. Imagina o cara que conhece o seu elenco. Imagina o cara que, como a gente já disse aqui, enxergou em vários jogos em casa qual eram as deficiências do time e mexeu certo. Por mais que tenha mexido demoradamente, como sempre. Então, é um sabotador. É a única coisa que a gente pode chegar. É o único adjetivo que a gente pode levá-lo. É um sabotador. Mesmo que a intenção não seja essa, porque acredito que não seja, para deixar claro, mas Exato. é o que vem acontecendo. E assim, a convicção, ela já que é a palavra que foi usada, ela já ficou muito para trás aí, já se perdeu muito. Esse foi o 5º jogo seguido, fora de casa, de Claudinei, como treinador do Sport. E assim, tá zerado. Zerado. Nos últimos 4, o Sport não fez gol. E nos últimos 4, já com os reforços, a maioria entrando no segundo tempo, a maioria entrando com o Sport já vazado. E mesmo em casa, que o Sport começou a vencer os jogos em casa, assim, né? Não, já vinha vencendo, mas assim, ele venceu os últimos jogos com o Claudinei em casa, mas em todos eles com dificuldade, tá? Assim, de forma circunstancial, o Sport venceu. Veja, 1-0 na Chape, 1-0 no Novo Horizontino, 1-0 no Bahia. Tipo, não é vitória atropelando, né? É vitória no limite, assim. Então, assim, tá acontecendo. E um golzinho desses times seria Acaba. o mesmo roteiro dos jogos fora de casa. Seria o mesmo roteiro, ou seja, é um gol em casa, nem um gol fora. Assim, nos últimos 6 jogos, pode ter 3 gols. Um gol em casa e nem um gol fora. Até porque esses jogadores que entram no segundo tempo, eles precisam de algum espaço e de alguma tranquilidade para jogar. Não dá no 0-1, é muito difícil. Lembrando que nas 3 vitórias em casa, todos os gols da vitória, nos 3 casos, saíram a partir das mudanças, com peças que poderiam já estar jogando, a partir do Sport ter se reforçado na última janela, né? Coisa que não teve com Dalpozo, com Lisca, e agora teve com o Claudinei, mas ele acaba não utilizando ou subutilizando. E fora de casa, assim, não dá para... Ainda que ele enxergue, veja, ainda que ele tenha enxergado esse jogo, eu considero, tentando pensar, tentando imaginar pelo menos como foi a cabeça dele. O que o plano de jogo dele era da forma como foi mesmo. No primeiro tempo ele falou, estava 0-0, querendo ou não, estava 0-0, beleza. Mas era um 0-0, como já foi dito aqui, que deu a oportunidade a ele de dizer, meu irmão, tá 0-0, mas tu pode fazer... senão ele está sendo resultadista. O treinador adora falar isso da imprensa, mas no caso ele está sendo resultadista, porque ao não mudar esse time, ele dava simplesmente... Ele manteve o time porque o placar era 0-0. Mas o jogo não caminhava dessa forma. Era um Sport muito mal tecnicamente. E quando eu falo, olha que eu não estou, nem falei taticamente, falei realmente tecnicamente. Porque ainda que taticamente na cabeça dele o time estivesse funcionando, tecnicamente algumas peças não estavam dando conta na noite. Wagner Love fez a sua pior partida no Sport, mas ainda assim tá ali. Mas Giovani, num jogo físico como esse, assim, ter Giovani chutando da intermediária 2 vezes seguidas com a bola, com o campo abrindo, quando tendo o passe, errando quase todos os passes que tentou e fisicamente não fazendo nenhuma função na recomposição, era meio bizarro a permanência de Giovani. Então, o 0-0 circunstancial também não era super circunstancial, porque o Grêmio também não ficou metendo bola na trave, mas Thierry salvou 2 vezes. Um em cima da linha e outro no cruzamento 3-1, que ele marcou Diego Souza tocou a bola para Leiva, ele marcou Leiva e conseguiu brecar o cruzamento. O treinador se abraçou com o resultado. Ele não é possível que ele tenha ficado satisfeito com o desempenho do Sport no primeiro tempo. Ele se abraçou com o 0-0 e disse, não sei se o time segurou 0-0, talvez segure o segundo tempo. Aí acontece o que aconteceu em todos os outros jogos, assim, o que vem acontecendo de forma recorrente. A gente estava discutindo aqui com o Fred no começo, não vale a pena ver de novo, se entrando aqui dentro do campo, né, já que foi o que o Fred falou, vale a pena ver de novo dentro dos 90 minutos. Aí na hora, eu até brinquei, na hora que tomou o gol, quem joga videogame sabe que você desbloqueia uns caminhos, quando você atinge objetivos, você desbloqueia fases, desbloqueia até jogos novos, enfim, personagens novos. Pronto, o Sport desbloqueou a função de substituir quando tomou o gol. É como se o Sport não tivesse... Eu estou impedido, não tenho como mudar. Só quando leva um gol que você tem a opção de mudar. E foi o que aconteceu. Meu irmão, levou o gol. Aconteceu que todo mundo sabia que ia acontecer. As peças queriam entrar, queriam sair. Cássio, e se não leva o gol, ele ia fazer isso de forma homeopática. Ele ia tirar Giovani, ou então ele ia tirar Love e botar um ponta. Tirava Giovani e botava Denner.
Só se ele O estivesse terceiro satisfeito atacante só viesse. Não, se tivesse 0-0. O terceiro atacante só viria lá para 35. Então, isso 38. se ele estivesse satisfeito com o time, mas não é possível que ele estivesse satisfeito com o desempenho. Mesmo, o Grêmio é o segundo pior time que você pode ter, o segundo ou terceiro, junto com dos principais que você pode enfrentar fora de casa. Era uma missão dificílima para o Sport. Mas o Sport não perdia 7 jogos do Grêmio, tá? Assim, só para ver, embora seja um freguês histórico do Grêmio, o Sport não perdia 7 jogos do Grêmio. Nos 13 jogos anteriores eram 8 vitórias, 4 empates e 1 derrota. Vinha até conseguindo bons resultados contra o Grêmio, e nesse jogo estava ali no 0-0, mas aí veio o atropelamento, toma o gol, faz a mudança, aí levou o gol já com outro time. Porra, aí só. Nem falou isso, eu tô dizendo, se alguém argumentasse isso. Porque, porra, o time já estava com. É um time de queixo de vidro que perde quando leva um gol, basicamente, e que não deu nem para se acomodar em campo. Um gol foi aos 6 e outro foi aos 12. Assim, o segundo gol, quando acontece com o time já mexido, o Sport já estava, porra, já tinha saído completamente do seu habitat ali naquele momento. E não, sobre essa, para voltar ao ponto central, sobre as não substituições, sobre a forma de trabalho de Claudinei, assim, ninguém fala aqui, de vez em quando bota muito velho, não tem mais João de Andrade Neto aqui, né, que era o cara mais severo em relação a isso, eu nunca tive tanta essa postura, mas eu trocaria. O Sport já teve mesmo, o ano já estava acalhado, já teve 500 treinadores esse ano, o ano já estava acalhado, porra. Já teve 500 treinadores. Já tem 500 treinadores. Não tem planejamento em curso. Não tem planejamento nenhum. Veja, se subir ou se ficar, Claudinei não é o treinador de 2023. Porque ele não fez por merecer, nem em 2018, nem agora. Por sinal, caso o Sport não suba, porque se subir vai ter lá o Lasco, que nem Mazola teve por ter conseguido acesso. Mas vamos supor que o Sport não suba, que é o que está encaminhando. 5 pontos, faltando 7 jogos, o Vasco ainda vai jogar. É assim, é para acabar com essa ideia, meu irmão. Mas subir com o Avaí, pode subir 500 vezes com o Avaí, pô, com o América Mineiro, subir, beleza, parabéns, subiu, mas com o Sport não consegue. A Claudinei já tem um trabalho dele no Sport. De 2018 é para ser analisado aquele trabalho e agora é para ser analisado também em 2022. Se toda vez que ele sai do Sport ele tem sucesso, ou o problema está no Sport, ou o problema está no Claudinei no Sport. Mas se esse casamento não dá certo, você precisa aceitar que o casamento não deu certo. Assim, que Claudinei consegue ter ter sucesso com acesso. É fato, a carreira dele mostra isso. Mas não necessariamente isso vai acontecer no Sport. Não aconteceu uma vez e não está acontecendo até aqui. Até aqui não está acontecendo agora, com ele sendo parte determinante disso. E o Sport só conseguir esse acesso, está cada vez mais irreal essa possibilidade, se tiver uma postura completamente diferente fora de casa, coisa que ele não conseguiu. Ele tem 5 jogos fora de casa e 5 derrotas. Então, nesse caso, o Sport pode ter largado o campeonato, a direção do Sport pode continuar acreditando em Claudinei ainda, mas assim, vendo os jogos assim, é meio difícil acreditar, tá? Eu estou falando pela própria direção do Sport. É meio difícil o cara olhar o que está acontecendo e acreditar, não, pô, uma hora vai conseguir, está muito perto, uma hora... Eu tô achando que é o contrário, que uma hora não vai conseguir o resultado em casa, que aí acaba de vez. Porque o Sport só fica nessa ainda porque ele vence em casa e perde fora e o Vasco faz a mesma coisa. Mas na hora que o Sport não conseguir vencer em casa, por exemplo, o próximo jogo é um clássico, aí acaba. Ou o Vasco ganhar do Cruzeiro. Um jogo doido. Ou o Vasco ganhar do Cruzeiro. O Sport está ali no limite, o Vasco ganhar do Cruzeiro lá no Mineirão, acaba também.